Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos tirar aqui algumas dúvidas que nos foram enviadas e vamos hoje criar um cronograma, onde vamos somar o tempo gasto em algumas atividades do nosso dia a dia. Para isso nós temos aqui 3 sugestões que já preparamos para vocês de como nós podemos fazer isso de formas bem simples e práticas. A primeira sugestão é quando nós queremos somar atividades que nós temos um tempo pré-determinado, um tempo fixo. Por exemplo, eu vou sempre somar atividades que eu faço de 1 em 1 hora, ou sempre atividades que eu realizo de meia em meia hora, ou de 45 em 45 minutos, isso aí fica a critério. Nós criamos aqui uma tabelinha, colocamos só a primeira e a segunda semana, mas a ideia é criar a terceira, a quarta e a quinta semana, vamos ter o mês completo na nossa tabela. Temos aqui os dias da semana e os horários do dia em que nós realizamos as nossas atividades. Como nosso padrão aqui está sendo de 1 em 1 hora, de 6 a 7, 8, 9, 10 e assim em diante. Nós podemos aqui, por exemplo, saber quanto tempo eu estou gastando diariamente nas minhas tarefas. Então vamos criar aqui uma linha soma. E para saber quanto tempo estamos gastando, vamos usar aqui uma função do Excel que é o Conte Valores e pedir para ele informar para a gente quantas células estão com algum número ou algum caractere. Podemos arrastar a fórmula. Aqui está. Então, temos 11 atividades na segunda-feira, 13 atividades na terça-feira, 11 na quarta e assim por diante. Podemos copiar isso daqui e colar também na nossa segunda semana que está aqui do lado. Mas o que interessa para a gente, no momento, não é saber quantas atividades eu realizei, sim quantas horas eu gastei realizando as minhas atividades. Claro, se é de 1 em 1 hora, sabemos que isso daqui representa 11 horas, mas se fosse 30 em 30 minutos ou 45 em 45 minutos, nós precisamos fazer com que o Excel entenda que nós queremos que isso daqui seja um tempo. Então vamos formatar para formato hora. Você clica com o botão direito do mouse nas células selecionadas, formatar células e formato hora que já foi mostrado. Porém, não é esse tempo aqui que gastamos em um dia de atividades, 312 horas. Precisamos dar uma colinha para o Excel entender o que nós estamos querendo. Junto com o Conte Si, nós vamos multiplicar pelo tempo que a gente gasta nessas atividades, 1 hora. Como eu vou arrastar essa fórmula, eu vou apertar F4 de modo a travar essa célula. Quando nós temos esse cifrão, significa que a coluna A está travada e que a linha 1 está travada. Eu posso arrastar essa fórmula e ele vai continuar buscando sempre a célula A1 para fazer a multiplicação. Agora sim, nós temos o tempo gasto nas nossas atividades diárias. Se for de meia em meia hora, podemos alterar aqui para 30 minutos e a fórmula automaticamente vai corrigir as somas para 30 minutos. Se queremos fazer de 45 minutos, podemos alterar e automaticamente aqui temos o tempo gasto em atividades de 45 minutos e é só alterar aqui o tempo desejado também. Vamos deixar 1 hora no nosso padrão, que é mais fácil para visualizar no momento. Bom, e se queremos saber quanto tempo eu estou gastando durante a semana em atividades específicas. Eu não quero ver tudo junto, eu quero atividades específicas. Bom, podemos criar uma tabela para isso também. Vou pôr aqui quais são as tarefas que eu estou realizando. Lembrando que devemos escrever aqui exatamente da forma como está escrito na nossa tabelinha acima, porque senão não vai funcionar as fórmulas que nós vamos utilizar. Atividades. Acho que eu não esqueci nada. Malhar. Vamos colocar aqui. Aqui está. E nós queremos saber aqui o tempo gasto nessas tarefas. Vamos usar aqui uma fórmula bem simples. Nós vamos contar quantas vezes o trabalho aparece na minha semana.
Então primeiro nós temos que selecionar qual o intervalo em que essa fórmula vai buscar a informação. Então o intervalo é esse. Toda a semana a fórmula deve procurar quantas vezes aparece escrito o que está nessa célula, que é trabalho. Bom, tenho 30 vezes, se a gente contar aqui, olha, vamos selecionar e ver aqui embaixo, olha, contagem 30. 30 vezes apareceu trabalho. Bom, e qual é o tempo que eu estou gastando então com essa atividade? Vamos fazer a mesma colinha que a gente fez aqui em cima, vamos multiplicar na célula 1 que nós utilizamos ali. Repararam algo estranho? Quando eu selecionei e multipliquei pela célula 1, ele me deu 6 horas. Porém, eu tenho 30 vezes, aparece aqui escrito trabalho na minha fórmula. Isso é um problema na formatação da célula. Nós temos que entrar aqui, ó, e alterar para outro formato de hora. Vejam aqui que se eu deixar no formato que está, ele vai ficar 6 horas. Eu tenho que pôr neste formato aqui, ó. Agora sim ele vai aceitar as 30 horas. Se eu fizer a mesma coisa para as outras atividades, conte-se o intervalo que eu quero, e eu quero que você veja quantas vezes aparece estudo. Eu vou multiplicar por 1 hora para ver o tempo que eu gastei. E assim por diante. Nós podemos ir preenchendo aqui a nossa tabelinha com o tempo gasto das nossas atividades. Se por um acaso você quiser alterar aqui para 30 minutos, a nossa tabelinha vai alterar o tempo que nós gastamos também. Ah, mas eu quero fazer uma tabela onde eu consiga ver o tempo que eu gastei nas minhas atividades durante todo o mês. Simples. Ao invés de você selecionar apenas a área aqui sendo a semana, você seleciona todo o mês. E aí ele vai te dar o tempo gasto durante todo o mês. Deixa eu voltar aqui para 1 hora. Opa. Aqui está o tempo que você gastou durante todo o mês. No caso, nosso mês tem 2 semanas. Mas o tempo que você gastou durante todo o mês é no caso de trabalho, aqui de estudos, e aqui você vai preenchendo com as demais atividades. Essa é uma forma simples de somar o tempo que você gasta com as suas atividades durante a semana, porém, lembrando, o tempo é fixo, é travado, não tem como fazer uma alteração nesse tempo. Vamos então ver agora uma outra sugestão, onde nós conseguimos também analisar os minutos que a gente gasta durante a semana. A nossa segunda sugestão é quando nós queremos valorizar também os minutos. Precisamos somar as horas, mas os minutos são muito importantes para as nossas atividades. Nós criamos aqui uma tabelinha também, no caso só a primeira e segunda semana. Logicamente aqui teria terceira, quarta e quinta, para mostrar uma forma como isso pode ser feito. Criamos aqui um tempo. Esse tempo vai ter que ser digitado. Você vai ter que colocar aqui quanto tempo você gastou na sua atividade. Por exemplo, terça-feira eu não consegui estudar 5 horas, eu estudei 4 horas e 30 minutos. Tive que ir embora mais cedo da escola. E aqui você vai preenchendo manualmente o tempo que você gastou. Aqui também você pode fazer uma soma, se quiser ver. Pode fazer uma função de soma simples, se você quiser ver quanto tempo você gastou durante o dia. Vamos aqui formatar a célula para o formato de hora, este daqui que não vai dar aquele problema. Nós sabemos quanto nós gastamos durante o dia. Vamos copiar. Se você copiar e colar a sua segunda semana aqui também, vai estar somado o tempo que você gastou com as suas atividades. E podemos somar aqui o tempo que nós gastamos naquela atividade durante toda a semana. Podemos arrastar. Vamos copiar aqui para a forma de baixo. E aqui está. Eu tenho quanto tempo eu gastei no dia de atividades gerais e quanto tempo eu gastei na semana daquela mesma atividade. Se a gente quiser fazer uma tabelinha agora para ver o tempo no mês, podemos fazer uma tabelinha simples. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Nós podemos fazer só uma soma simples
e somar todas as células que possuem essa atividade, no caso aqui no total, porque eu quero saber quanto que eu gastei no mês. Aqui eu tenho o total gasto no mês. Como eu copiei a mesma formato aqui que está escrito, eu posso só puxar a fórmula para baixo. Eu tenho aqui a soma de todas as minhas tarefas durante o mês todo. Isso é legal quando você tem, porque você consegue somar os minutos, às vezes isso é importante, você precisa estar somando os minutos, você não exerce tarefas de tempos fixos, porém é ruim porque você tem que ficar contando o tempo. A próxima sugestão que nós vamos dar é parecida com essa, só que ela também gera uma dificuldade. Você não vai precisar contar o tempo que você gastou na atividade, mas você precisa saber o horário que você começou e o horário que você terminou, que seria esta daqui. Nós criamos aqui também primeira e segunda semana. E você teria que colocar o horário que você deu início à sua atividade e o horário que você finalizou. Por exemplo, cheguei na academia às 6 horas, 3 minutos e eu saí da academia às 7 horas e 52 minutos. E aqui nós vamos pedir uma continha de subtração simples. Nós sabemos quanto tempo nós ficamos dentro da academia. Eu cheguei no trabalho às 8 horas e 12 minutos e eu saí do serviço às 12 horas e 49 minutos. Eu posso puxar essa fórmula aqui, ela vai funcionar para todas as minhas tarefas. Então eu fiquei 4 horas e 37 minutos no meu trabalho. Isso pode ser feito para todas as tarefas que você for realizar. Por exemplo, eu vou puxar aqui, fingir que esse tempo é fixo. Vamos colocar ele aqui em todas as semanas. E no sábado também. Vamos fingir que eu fiz o mesmo horário de domingo. Não, domingo não, porque domingo ninguém trabalha. Vamos tirar. De segunda-feira a sábado. Eu quero saber então qual o total geral, quanto tempo eu gastei durante a minha semana de atividades. Podemos fazer uma soma simples e somar todas as células que estiverem com o nome total, que é onde está a minha fórmula. Total e total. Então eu gastei 10 horas malhando durante a semana e eu gastei 27 horas e 42 minutos trabalhando durante a semana. Podemos criar uma simulação aqui. Lembrando, essa fórmula do total, você pode deixar ela colada aqui na sua planilha, não precisa tirar. O total já fica aqui, é fixo, essa fórmula não muda. A única coisa que você vai alterar todo mês vai ser o início e o fim. Terminou o mês, você pode criar uma planilha nova, ou simplesmente você vem aqui e deleta e começa a preencher novamente com as informações que você quer. E a coluna total você deixa as fórmulas, a total geral também você pode deixar as fórmulas aqui, que não vai atrapalhar absolutamente nada, vai até facilitar porque você vai ter menos coisas para fazer. Aí se você quiser criar uma tabela para ver o total geral no mês, vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui na sugestão 2. Nós vamos criar uma tabela onde nós vamos pôr as nossas atividades, as nossas tarefas. Claro que ela estaria mais embaixo, porque aqui teria a segunda, a terceira, a quarta e a quinta semana. Nós vamos simplesmente pedir para ela somar o total geral, que é o tempo que nós gastamos durante a semana. No caso aqui eu esqueci, nós vamos colocar da semana 2, e aí teria semana 3, semana 4, semana 5, e a gente teria no final a soma do tempo gasto com essas atividades durante todo o nosso mês. Pessoal, 3 formas simples, sucintas, de como a gente pode fazer um cronograma e somar o tempo gasto. Essa sugestão de quando o nosso tempo é fixo, não tem alteração, é sempre de 1 em 1 hora, meia em meia hora, um tempo fixo. Aqui um pouco mais flexível, nós digitamos o tempo que nós gastamos nessas atividades. Podemos criar uma soma no total do mês e já temos até mais fácil aqui a soma da semana dessas atividades. E uma terceira sugestão é de a gente marcar o início da atividade, marcar o final da atividade, já deixamos a planilha pronta para receber apenas essa informação de início e fim, e as demais informações, demais cálculos já estão prontos.
serão calculados e no final do mês você vai ter o tempo gasto no mês e você vai saber o tempo que você gastou nessas atividades por semana. É isso aí. Esperamos que seja o suficiente. Se não, deixe seus comentários. Nós prometemos fazer novos vídeos para ajudar ainda mais. E se quer fazer algo além disso que foi explicado, ou se ficou alguma dúvida, ou se ainda quer incrementar mais essas sugestões que nós demos aqui, deixe seus comentários também. Nós teremos o prazer de ler e de responder a cada um deles. Muito obrigado e até a próxima.